na área. Boa noite. Estamos aqui, boa noite a todos os companheiros, a todos os companheiros presentes. Marcos Araújo, classificação Ótica Varejo. Boa noite ao meu querido Luciano, presidente Robert. Tá? Hoje teremos uma palestra muito rica, que o nosso companheiro Robert vai apresentar nosso palestrante, né, de recursos renováveis, e passa a palavra ao Luciano para o protocolo. Muito obrigado, presidente Marcos Araújo. Hoje é a nossa terceira reunião ordinária do Rotary Club Rio de Janeiro Ipanema. Na tribuna virtual, Luciano Lunardelli Salomão, classificação sócio-representativo, classificação Marinha do Brasil Segurança. É um muito prazer, com muita satisfação, eu dou as boas-vindas a todos os companheiros e companheiras do nosso Rotary Club Rio de Janeiro Ipanema, e também gostaria de nominar aos seguintes visitantes e convidados na nossa terceira reunião festiva. Ordinária, porém com uma palestra bastante interessante do filho do nosso past president, que é o João Pedro Barbosa, com o tema Energia Renovável, Alternativa de Consumo. Um assunto bastante em moda, bastante vibrante, bastante interessante, que a gente tem que ter muita atenção a esse assunto. Eu gostaria de, então, nominar os convidados e visitantes ao nosso clube: Andréa Góes, Marcele Góes e Evelyn Góes, convidados do nosso companheiro Robert Barbosa. Afrânio Lima, do Rotary Clube Juiz de Fora, ele vem ser o avô do João Pedro. Meus parabéns e bem-vindo à nossa reunião, companheiro Afrânio Lima. Também presente o Carlos Evaristo, do Rotary Clube Rio de Janeiro Porto Maravilha. Ana Paula Lima, também convidada do nosso ex-presidente Robert Barbosa. Ricardo Barbosa, Rotary Clube Rio de Janeiro Jacarepaguá, avô do João Pedro, o nosso palestrante, e pai do nosso past president Robert Barbosa. Bem-vindo, Ricardo. Você é sempre um companheiro querido aqui em nosso clube. Também a presença da Dani Prado, da Arizete e Gerson. Nossas boas-vindas a todos. Se por acaso eu falhei aí em algum nome, peço desculpas e não consegui identificar. Eu retorno a palavra ao nosso presidente para dar continuidade à nossa reunião. Obrigado. Obrigado, Luciano. Então, companheiros, é com grande prazer que nós vamos ter a palestra do Pedro, filho querido do Robert, neto do nosso mais querido Ricardo, né? E o Robert vai fazer apresentações. Mas antes eu queria fazer um comunicado, né, que eu mandei em áudio hoje para todos os companheiros do clube, que eu pedi à nossa tesoureira Eunice que fizesse o pedido dos distintivos, tá, para a gente, né, e os nossos novos rotarianos, que sejam os seus padrinhos, para que sejam colocados na lapela os distintivos, desculpa. Então, pedi para que ela providenciasse 20 de cada, né? E logo, quando chegar esses distintivos, a gente vai fazer a distribuição correta, direitinha. Tá bom? Eu abro aí para o período de comunicação. Quem tem alguma coisa a falar antes do Robert apresentar a palestra. E logo em seguida passa ao palestrante. Ô, Marcos, só fazer uma comunicação. Vamos lá. Bom, boa noite, companheiros. Na tribuna virtual, Robert Barbosa, Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema, na atual classificação de construções e reformas sustentáveis para fazer a comunicação. É que a gente é da comissão de palestras aqui, e eu queria só comunicar que, após hoje essa palestra de energia renovável, na semana que vem, nós vamos ter uma grande palestra com a Mônica Tinoco, e que vai estar falando aqui sobre mediação.
Quer dizer, é um tema muito interessante, essa questão de mediação, arbitragem, é muito legal. E na outra quinta-feira, na última quinta-feira do mês, nós já agendamos com a doutora Flávia Machado, uma exímia advogada, já foi companheira nossa, que vai falar sobre violência doméstica, Covid-19, porque é um dado assustador, o índice e o aumento da violência doméstica nesses 1 ano e 8 meses, praticamente 2 anos da pandemia. São números avassaladores, inclusive testemunhados pela própria Justiça. Então, já temos aí 2 palestras de grande porte. Em agosto, com certeza, eu, meu amigo Fernando Vieira, que é da Comissão de Palestras, aí, e o Carlos Monjardim, vamos também estar trazendo em palestras cada vez mais interessantes aí para agregar o grupo. Essa era a minha comunicação, meu presidente. Presidente Barros, deixa eu só aproveitar para fazer uma retificação no protocolo. Pode prosseguir, pai. Arizete e o Gerson são do Rotary Clube de Mendes e também temos presente em nossa sala a Ludmila Milito, que é do Cachorreiros da Paz, está sempre prestigiando nossas reuniões. Obrigado. Obrigado. Presidente. Então, mais alguém quer fazer alguma comunicação? Algum companheiro? Que eu possa passar a palavra? Não? Então, companheiro Robert, eu te passo a palavra para fazer a apresentação do nosso palestrante e, consequentemente, nós começarmos a nossa palestra. Robert, pode ser com você. Então, retornando para fazer a apresentação do palestrante da noite, Robert Barbosa, classificação Construções e Reforma Sustentável, para fazer hoje a apresentação do palestrante da noite. Hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui o jovem João Pedro Lima Barbosa, jovem de 23 anos de idade, tem um currículo muito extenso, 10 folhas aqui eu tive que resumir, entendeu? Pela sua idade, mas com certeza aos 23 anos eu acredito que vai nos brindar com uma informação muito prazerosa. Mas o João Pedro tem 23 anos, ele é formado em técnico ambiental pela Escola Técnica Federal aqui do Rio de Janeiro. Atualmente ele cursa o 4º ano da faculdade da Unicamp, da Universidade de Campinas. Ele lá faz engenharia mecânica e alguns cursos de extensão já nesses 4 anos aí de preparação para ingressão no mercado, e sempre é focado na visão da energia renovável. Então, ele já tem um curso de introdução ao Python no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos. Também, ano passado, fez um concurso interno dentro da Unicamp, onde foi aprovado, e hoje ele atua como monitor da Unicamp na cadeira de Materiais de Resistência 2. Também, no atual momento, ele faz parte de um projeto e é diretor da Unicamp Energy Club, que é um clube formado por estudantes, junto com os professores, os pós-graduados, para levar soluções de energia renovável para todo o país. Também atuou como monitor dentro da Unicamp, como receptor de alunos que vêm de outros países, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão. Então, a Unicamp disponibiliza monitores para acompanhar esses estudantes, assim como eles, quando vão para outro país fazer algum intercâmbio, um estudante de lá monitora esse tempo todo. E, finalizando, em breve ele será empossado no Rotaract Clube de Campinas. Então, através de um convite lá, ele vai estar ingressando nas fileiras do Rotaract Clube de Ipanema. Então, esse é o João Pedro, de Ipanema não, de Campinas, e meu filho, com muito orgulho, e agora a bola é sua. Bem-vindo, João Pedro. Bem-vindo, João Pedro. Obrigado, boa noite, Robert, boa noite, presidente. Eu vou fazer hoje uma apresentação sobre essa área de energia. Só para adiantá-los antes de eu começar aqui a mostrar minha tela, eu escolhi um tema de forma a não ser extremamente técnico, porque eu não vou saber se todos vocês têm todo um conhecimento prévio para isso. E eu sempre senti muito cansativo as palestras que eram de assuntos muito longe de mim. Então, não se preocupem que eu vou falar de coisas que rodeia aqui o mundo de todos vocês. Todo mundo aqui vai conseguir entender bem. E acho que vou começar aqui agora, então vou só
Só um momento. Outra na tela lá. Isso. Já agora estou colocando aqui para a apresentação. Caso alguém não esteja vendo a apresentação, por favor, se manifeste. Não, está bem. Está ótimo. Beleza. Então, vamos começar. Muito boa noite, eu sou o João Pedro, já fui previamente apresentado, e hoje a gente vai entrar sobre esse tema da sustentabilidade no consumo energético. Primeiro de tudo, acho que é muito bom a gente estabelecer uma boa base para a gente entender como é que funciona e como é que está a situação atual do nosso consumo energético no Brasil como um todo. Bom, a gente sempre se perguntar o quão dependente todos nós já fomos e ainda somos da energia elétrica. Tudo começou como uma simples lâmpada, mas a gente pode ver que, ainda mais hoje, por causa da pandemia, nós temos muitas facilidades ao nosso redor, seja para um streaming como o Netflix ou até para pedir uma pizza. Às vezes a gente não consegue conceber qual é toda a cadeia produtiva que demanda energia elétrica para uma simples pizza chegar na nossa casa. Além disso tudo, a energia elétrica ela trouxe muitas mudanças significativas na nossa vida. Na área financeira, por exemplo, das últimas décadas para cá, começa a se falar muito das criptomoedas e da tecnologia blockchain, e hoje o nosso sistema financeiro é muito mais seguro graças a isso. A gente tem muito mais facilidades, temos bancos digitais e afins graças a essa tecnologia que demanda eletricidade. Na área da medicina, a gente tem a medicina baseada em evidência. Muitos médicos hoje já usam softwares para ajudar no laudo para alguma doença ou algum caso mais específico. Isso demanda energia. E principalmente também, devido à situação que a gente teve ano passado e ainda esse ano, as comunicações. Se não fosse essa energia elétrica, não estaríamos aqui hoje usando computadores ou celulares para estar todo mundo aqui no Zoom, podendo ter essa palestra. Eu imagino que o próprio Rotary, que sempre teve grandes reuniões presenciais, só conseguiu conviver um ano inteiro bem graças a isso. Então a gente pode bater o martelo e ver que ao nosso redor a gente usa e sempre vai usar cada vez mais energia elétrica. Mas acima disso tudo é sempre bom a gente se pautar em dados para fazer alguma afirmação, para não ser nenhuma falácia lógica. Então, esses dados eu extraí da EPE, é um dos grandes centros de pesquisa na área de energia elétrica no Brasil, onde o gráfico da esquerda mostra uma prospecção de como é que a demanda de energia só tende a aumentar ao longo dos anos no Brasil. E o gráfico à direita mostra como é que foi o consumo nos últimos anos em 3 setores diferentes: residencial, industrial e comercial. Então, assim, mais uma base que a gente tem para afirmar que só tende a crescer esse consumo energético. A princípio, também a conta só vai tender a crescer. Visto isso, a gente então pode se questionar, né, como é que vai funcionar a precificação dessa energia, como é que os gestores da energia elétrica vão fazer a cobrança. No nosso caso, esse gestor se chama governo e vai cobrar da gente com a famosa conta de luz. Mas é importante a gente entender o que vai influenciar essa conta de luz, o que está inserida nela, para também a gente ver se está pagando o que é justo. A nossa conta de luz ela é um agregado de não só muitos impostos, como não só o federal, estadual, municipal também, mas ela também leva em conta fatores climáticos, então vai levar em conta o nível dos reservatórios, a fonte geradora da energia que vai chegar até a sua casa, a distância da linha de transmissão que vai ser usada para chegar lá até a gente poder usar em nosso computador. Então, ela faz todo esse agregado e vai chegar até a gente um valor que mês a mês a gente tem que pagar. Um dos grandes artifícios que a gente começou a usar foi a bandeira tarifária. A partir de 2015, todo o Sistema Interligado Nacional, SIN, a gente agora obedece a um sistema de bandeiras, que vão ser divididas entre 3 cores, e vão nos indicar qual a tarifa adicional que a gente vai ter que pagar. A ANEEL criou esse sistema por quê? Porque antes de 2015, o que acontecia era que, ano após ano, havia uma correção dos valores com juros. Então, ano após ano, às vezes tinha um aumento um pouco mais elevado, não era nem um pouco transparente, eram contas dos juros extremamente complexas, que apenas especialistas e técnicos conseguiriam entender. Então, eles conseguiram mudar esse sistema para as bandeiras tarifárias, fica muito mais transparente. Tanto é que a gente sempre vê notícias
de que mês a mês elas mudam, cada estado às vezes vai ter uma bandeira diferente, e essas bandeiras vão agregar aqueles fatores que eu mostrei antes, ambientais, linhas de transmissão de cada estado. E um fato curioso é que Roraima é o único estado que até hoje não obedece esse sistema. Roraima não está conectado no linhão principal do resto do Brasil, então por isso também que ela tem 50% da sua fonte de energia elétrica oriunda da Venezuela. E isso às vezes até nos leva a questionar alguns pontos de qual é a segurança que isso tem no longo prazo. Ainda mais que nesse momento ela depende de um país que está passando por crise política e econômica. Então às vezes dá um certo receio de que se momentos de crise como aconteceu no passado podem acontecer apagões. O sistema de bandeiras tarifárias, ele estabelece 3 cores das bandeiras, não por acaso, porque assim, ao longo da nossa vida, vocês quando foram crianças também, já viram 3 carinhas, uma feliz, uma meio neutra, uma triste ou brava, e são as cores que a gente usa no nosso dia a dia para muitas das coisas, para indicar uma emoção. A grande diferença é que, para ficar um pouco mais sério, o governo não quis colocar essas carinhas, ele chamou de bandeiras. A bandeira verde, que é o melhor cenário, além de não ter essa cobrança extra, ele indica que naquele momento, vou fazer uma generalização, mas os estados que têm essa bandeira estão tirando sua energia elétrica de fontes menos poluidoras, ou seja, fontes que têm uma melhor eficiência energética, como uma hidrelétrica, por exemplo. Vai estar com um nível de reservatório elevado, isso faz com que não exista uma tarifa extra. Quando a gente vai para a bandeira amarela ou para a bandeira vermelha, patamar 1 e 2, começa a acender um alerta de que tem alguma coisa acontecendo na fonte geradora ou na linha de transmissão de que está tendo algum problema que vai acarretar um custo maior na ponta, que somos nós, o consumidor. Essa notícia mesmo mostra que a ANEEL subiu em 52% em 29 de junho a conta de luz, levando em conta fatores climáticos. A gente às vezes deixa de usar fontes de hidrelétrica, por exemplo, que tende a dar uma bandeira verde para a gente, que é mais barato, começa a usar termoelétricas, vai acarretar um custo maior. Então, eu gosto sempre de mostrar também isso daí, que isso não é algo recente, isso sempre vem acontecendo. Devido a esse agravamento do aquecimento global, os ciclos vão ficando cada vez menores. Então, a gente começa a ver efeitos muito mais impactantes de que está faltando água nos reservatórios. E o Brasil é um dos países que mais usa reservatórios para hidrelétricos, que é uma fonte de grande geração, ele é muito eficiente, né? Atende uma grande demanda ao mesmo tempo. Mas com a gente agravando esses problemas ambientais, começa a dar um problema, não só para o meio ambiente, mas para o nosso bolso também. Então, isso fica sempre um alerta que a gente tem que levar na nossa vida de pensar até que ponto isso está nos afetando ou não. Um outro sistema que era usado há muito tempo atrás, antes da grande pandemia, era o horário de verão, que alguns gostavam, outros não gostavam. Ele foi criado em 1931, então vocês podem ver que ele perdurou por muito tempo. Em alguns anos ele não acontecia, em outros acontecia. Mas o fato é que ele foi criado com o intuito de que a gente pudesse reduzir o consumo de energia no momento de pico, que é no final da tarde. Então, assim, o consumo noturno, que se iniciava mais tarde, ele não iria sobrecarregar a rede elétrica como um todo de um país. Então, antigamente, quando a gente não tinha nem computadores, nem celulares, isso funcionava, era muito eficiente o horário de verão. Porém, tem uns N motivos que levaram ao fim dessa medida. Em 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro acabou com essa medida, isso não foi porque ele quis ou porque não quis. Houve um estudo prévio pelo Ministério de Minas e Energia, mostrando que, com o intuito que tinha sido criado o horário de verão, ele não era mais eficaz com os padrões atuais de vida. Não só porque hoje já é muito mais usual termos eletrodomésticos em casa, como eu tenho nessa foto da geladeira, televisão, ar-condicionado também, mas principalmente porque os hábitos estão mudando. Antes a gente usava muitos eletrodomésticos no período da noite, no início da noite. Hoje em dia a gente usa o tempo todo. Estou usando aqui, aposto que muitos de vocês usaram computadores ao longo do dia, a geladeira ligada, e também a melhora da eficiência energética. Isso é um fator muito importante. A maioria dos eletrodomésticos atuais já vem com esse selo aqui da energia, selo A, muitas das vezes, mostrando que, por mais que estejam ligados, eles não demandam um consumo tão grande, tão bruto, por assim dizer, como antigamente acontecia. Então, por esse estudo, se concluiu que não era mais eficiente, em quesitos de economia de energia, o horário de verão.
E, dito isso, eu gosto de deixar isso assim bem claro, que a gente às vezes usa em matemática também essas relações de diretamente proporcional, inversamente proporcional, para mostrar como esse problema é ruim para nós, tanto ambientalmente como economicamente. Ao longo dos anos, a energia só vem aumentando, a nossa demanda por energia elétrica. Se aumenta a demanda, pelas leis do mercado, isso vai aumentar o preço. Aumentando o preço, só vai aumentar a produção. A gente vai ter que ter mais usinas geradoras, mais linhas de transmissão, mais redes para fazer essa distribuição, e com isso a gente só vai aumentar cada vez mais o nosso impacto ambiental. Então, às vezes, isso parece que é uma conta de soma zero. É inevitável que teremos um impacto ambiental. E com isso, as energias renováveis podem se apresentar como uma solução muito mais viável para a gente conseguir crescer em harmonia com o planeta sem impactar tão danosamente, a gente conseguir viver ainda com uma boa qualidade de vida. As energias renováveis, assim, pela definição, elas vão ser consideradas limpas porque elas são um bom investimento, porque elas vão se recuperar em uma taxa maior do que são consumidas. Então, um exemplo que eu gosto sempre muito de falar é que as termoelétricas que usam o diesel, por exemplo, o petróleo não é uma fonte renovável, porque o período para o petróleo se recompor no planeta são milhões de anos. Então, todos já estaremos mortos até lá. Entretanto, o Sol, os próprios ventos, diariamente, mensalmente, às vezes anualmente, vão estar se recompondo os períodos de grande insolação ou grandes períodos de ventos para gerar essa energia, a gente fazer essa conversão. Então, isso se mostra uma solução muito mais viável para a gente conseguir viver tanto em sociedade quanto em planeta de forma a achar um equilíbrio. E aí eu gosto de sempre focar para a gente também não ficar muito no etéreo. Como eu falei para vocês no início, eu ia só falar em coisas que estão rodeando todos vocês. Nada do que eu vou mostrar aqui está muito técnico, muito por fora. Mas uma coisa que eu acho que todo mundo se importa é como é que a gente vai baratear nossa conta de luz. Afinal, ano após ano, a gente só tem mais cobrança, mais custos, e às vezes parece que fica mais difícil pagar as coisas. Uma das soluções na área de energia são os painéis fotovoltaicos, onde a gente pode colocar módulos fotovoltaicos na nossa casa ou fazer um esquema de consórcios, cooperativas, qualquer sistema onde você vai participar em conjunto. Os sistemas usados quando a gente coloca painéis solares em nossa casa, ele pode ser tanto on-grid ou off-grid. O on-grid, ele basicamente você tem um painel na sua casa, mas você vai ter um medidor de energia, um relógio, que ele vai fazer a conta de quanto você está puxando de energia do poste, ou seja, da rede de energia elétrica da rua, e quanto você vai estar jogando nela. É nesse sistema que a gente usa os famosos créditos de energia, que muita gente gosta, às vezes, de usar isso como investimento. O sistema off-grid, ele está totalmente desconectado da rede principal. Ele vai ter baterias para se armazenar essa energia, vai ter um controlador próprio. Então, quando às vezes você vai morar em um lugar mais distante, até fazendas mesmo, você ter um sistema off-grid é muito benéfico, porque você vai gerar sua própria energia, sem depender de fatores alheios, fatores externos. E gosto de focar também para vocês, eu acho que a maioria de vocês moram em cidades, são os créditos de energia. Esse meme eu acho muito interessante porque muitas pessoas falam, mas eu vejo que poucas pessoas realmente entendem como ele funciona. Às vezes não parece também que alguma estratégia de alguma empresa. O crédito de energia ele foi protocolado pela ANEEL como uma lei de incentivo à energia solar. Recentemente, alguns políticos tentaram botar um projeto na Câmara para acabar com essa lei de incentivo. Porém, o fato é que não chega nem a 50% da população brasileira que usa painéis solares. Então, ela ainda é muito necessária. E, de acordo com a ANEEL, a definição desses créditos é basicamente que são o excedente de energia que não vai ser utilizado no seu ciclo de faturamento daquele mês, mas ele pode ser gerado em ciclos subsequentes. Lembrando que a gente hoje vive num sistema de bandeiras tarifárias, né? Então, mês a mês, você vai ter uma nova tarifa para pagar uma nova conta que vai chegar para a sua casa. Então, os créditos de energia podem sim ser usados nessa nova conta, que mês a mês vai estar se atualizando. E uma coisa bacana é que eles têm uma validade de 5 anos. Então, você pode muito bem viajar por 5 anos, deixar sua casa lá gerando energia e você vai ter esses créditos para depois usar. E a conta é bem simples, como é que funciona esses créditos de energia. E aqui essa coisa está aqui.
Os créditos de energia vão funcionar basicamente com a conta de o quanto que você puxou da rede e o quanto você vai jogar nela. O medidor, ou seja, o relógio, né, de energia, faz essa diferença e nesse balanço vai chegar para você a sua conta de luz já debitada. Então, quando você contrata um serviço de alguma empresa para instalar esses módulos fotovoltaicos, se for uma empresa séria, eles já, por obrigação, eles também já vão protocolar para a concessionária do seu estado, a concessionária de energia, o seu CPF, o seu CNPJ, falando, pessoa contratou uma geração X de energia, quando eles colocarem ali o relógio, a sua conta de luz que chegará mensalmente já vai estar com o valor corrigido pelo desconto também. Assim, é muito mais fácil, né? Aí é sempre bom a gente também explicar os tipos de geração que a gente tem. Então, a gente pode ter uma geração remota. Uma geração remota é se você mora num apartamento, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, mas você tem uma casa no campo, num lugar mais distante, você pode muito bem ter o painel solar naquela casa, como vai estar no seu próprio CPF. Você consegue com que aqueles créditos de energia venham para a sua casa daqui do Rio de Janeiro, o seu prédio, caso você mora aqui, por exemplo. Essa regra sempre vai funcionar contanto que o dono seja o mesmo CPF ou seja o mesmo CNPJ. Isso pode acontecer para empresas também. E também, isso é uma coisa mais importante, isso só funciona para áreas que estejam na mesma jurisdição da concessionária. Então, por exemplo, se eu moro aqui no Rio, que eu estou sobre a jurisdição da Light, mas eu tenho um sítio enorme em Minas Gerais, por mais que eu coloque painéis solares lá em Minas Gerais, eu não vou conseguir usar aqueles créditos de energia aqui no Rio de Janeiro, porque a concessionária de Minas Gerais é a CEMIG, e aqui no Rio de Janeiro é a Light. E alguns podem se perguntar, poxa, mas é a mesma energia, é o mesmo sol, assim, é o mesmo CPF consumindo? É verdade, mas lembra que a nossa conta de luz, ela leva em conta fatores também como a transmissão, a linha de transmissão de energia. Então, a da CEMIG é diferente da Light, tanto em distância, como às vezes material, manutenção. São outros pontos que a gente às vezes não consegue misturar. Então, por isso que isso é muito importante. Mas caso esteja no mesmo estado, você pode fazer isso muito bem, até o que muitas pessoas fazem. A geração compartilhada, seja por consórcio ou cooperativo. Então, mesma coisa, você estando atrelado ao mesmo CPF, CNPJ, você pode fazer essa transferência de créditos. As cooperativas, ultimamente, vêm crescendo em alguns estados aqui da região sudeste. Tem até algumas startups que começam a fazer trabalhos desse estilo, né? O consórcio já é um pouco mais famoso, mas assim, demora, ainda não está tão famoso assim no Brasil no geral. Ele é conhecido, mas está estagnado ao longo do tempo. E também tem a geração de grupos específicos. Essa geração, geralmente, você faz um acordo com alguns condomínios ou uma área muito próxima, às vezes um mesmo quarteirão, onde eles vão extrair sua energia fruto de uma mesma cooperativa, de certa forma, né? De uma mesma usina geradora para aquilo ali. E o interessante desses locais de condomínios que extraem sua energia de fontes de painel fotovoltaico é que, em algumas vezes, quando a fonte é bem cuidada ou tem uma manutenção assim, bem feita, né, e está rendendo bem, o abate na conta de luz ele supera não só a conta do condomínio no geral, do prédio, mas também até vai para os próprios moradores. Então, você, só por morar naquele prédio, já consegue ter um desconto na sua conta de luz. E aí, por mais que eu goste de mostrar isso tudo para vocês, mas também é sempre bacana a gente ter em mente como é que são as variáveis desse investimento. Então, a gente tem que sempre lembrar que isso vai depender da tarifa de energia, qual é a bandeira que vai estar sendo usada naquele mês. A gente tem que levar também em conta que a variável da alta de energia, então a gente viu no início que a demanda por energia elétrica só vai aumentar cada vez mais e mais. Isso não tem escapatória. Temos que levar as variáveis técnicas. Para você colocar um painel fotovoltaico, não é qualquer um que coloca. São pessoas especializadas. É uma coisa, se for para fazer bem feito, é difícil. Mas vale muito a pena, porque tem uma durabilidade de praticamente 25 anos. Então, é um investimento de muito longo prazo, uma vida praticamente, um quarto da vida, né, praticamente. E, assim, e vale muito a pena o retorno financeiro também. Também tem a variável do ganho patrimonial. Seja você colocar um módulo fotovoltaico na sua casa ou na sua empresa, você já está agregando valor. Vai de você, como CPF ou CNPJ, usar isso a seu favor.
mas isso já tem muito valor agregado também. E eu gosto de separar isso aqui também, que agora é o nosso momento investidor. Porque alguns devem estar pensando, bom, João, você falou que o painel solar é bom, ele dá um desconto na minha conta de energia elétrica, mas como é que essa conta funciona? Se fosse tão bom, a gente já estaria aí vendo a roda um monte de painel brotando, né? E aí eu gosto de mostrar para vocês como é que vai funcionar o payback e o retorno sobre o investimento disso daí. Então eu faço aqui uma conta assim bem... Só não sei minimizar isso daqui. Eu vou ter que ficar arrastando. Uma conta bem simples, que é um investimento desse, geralmente, é na faixa de R$ 25.000. Então, esse é um exemplo que a gente está fazendo. Vai variar do terreno, da casa, enfim, da geração. Mas com uma conta de um investimento de 25 mil, fazendo uma geração de 500 kW por mês, a uma tarifa média de 83 centavos, eu falo média porque a gente não pode afirmar que mês a mês ela vai ser a mesma. Mas a gente pode estipular uma média que não vai variar tanto. A gente pode afirmar que vai ter uma economia anual de praticamente R$ 5.000 na nossa conta de luz. Isso equivale a uma rentabilidade de 19,9% por ano. Isso é um ótimo investimento. E o payback disso, ou seja, eu vou ter o retorno desses 25 mil ao longo de 5 anos. Aqui também lembrando que o tempo médio de uso é de 25 anos. Né? Então, com todas essas variáveis, tanto financeira quanto até com tempo de vida, parece um payback muito bom. Não só com uma rentabilidade, uma economia, tudo isso. E aí, é porque eu gosto também de mostrar isso para vocês, é que por mais que isso seja um bom investimento, eu entendo que não é... Na verdade, mais da metade da população brasileira não tem um dinheiro de 25 mil sobrando para investir. Hoje, para só daqui a 5 anos ver isso se pagar. Mas para aqueles que têm, eu sempre gosto de alertar, cuidado, porque essa instalação na sua residência, ela vai levar em conta inúmeras variáveis. O que eu passo para vocês aqui é um compilado assim muito breve dos benefícios disso tudo. Mas as variáveis para serem levadas em conta vai ter efeito sombra no seu painel fotovoltaico, que tem que ser levado em conta. Isso reduz, às vezes, a rentabilidade dele. Tem que ter a localização geográfica da sua casa, qual vai ser a angulação do painel para ser colocado. A manutenção semestral tem que ter manutenção. Muitas empresas, às vezes, não falam isso, eles te dão a informação que é só você colocar e esquecer. Não é assim. Tem uma depreciação inerente a longo prazo do próprio equipamento. Um consumo tem que ser atualizado da energia elétrica, que vai variar, a gente viu que mês a mês também varia, né? E tem que também ter uma fiação correspondente. Às vezes você pode morar numa casa ou num local que não tem uma fiação que vai aguentar aquela energia nova ali sendo gerada. Então, isso tudo é sempre muito importante vocês terem em mente, não só porque é um investimento de longo prazo, ele não vai se pagar tão rapidamente, né? 5 anos é demorado sim, acho que para qualquer um isso é muito tempo, mas também que não é qualquer equipe que pode fazer isso. Então, sempre procurem especialistas, uma empresa séria que vai fazer uma simulação desse lugar. A gente tem hoje inúmeros computadores que fazem simulação muito precisa do valor que você viria a pagar disso daí. Desculpa. Então, assim, uma vez que vocês cogitam ter esse investimento, seja em outra residência, seja na residência de vocês, ou até como um consórcio, estudem bem, porque é um bom investimento, mas tem que ser feito com cautela, como qualquer coisa que envolve gastar o nosso dinheiro. E dito isso, às vezes isso levanta uma pergunta de qual seria, então, o melhor investimento de energia? Assim, para a nossa conta de energia, né? Porque instalar os painéis ele é benéfico, mas apenas no longo prazo. Eu tenho aí 25 anos de vida ainda, tudo bem, eu posso ver isso aí legal, funcionando, mas não é todo mundo. Então, a gente tem que, às vezes, se perguntar qual seria, então, uma outra opção, já que eu não posso colocar um painel solar agora, para só daqui a 5 anos, porque tem o payback, assim, inúmeros fatores. Bom, aí, o que eu gosto de mostrar aqui é que a melhor solução é nós pensarmos em nossas ações, porque sustentabilidade de verdade é a gente ter consciência de que os nossos atos de hoje vão impactar a nossa qualidade de vida futura. Então, hoje em dia, nós vivemos num mundo que, no Canadá, está fazendo uma temperatura média de 50 graus. A gente vê desastres ambientais em todo o planeta, sim, ao longo dos anos. Por quê? Porque hoje estamos colhendo os frutos das ações feitas sem nenhuma cautela no passado.
Então, todo dia a gente está impactando. Hoje, todos nós aqui que estamos no Zoom, a gente está consumindo energia elétrica que veio de um lugar que impactou o meio ambiente. E a gente comprar uma carne no mercado gera um impacto. A gente andar de carro gera um impacto. Então, só quando a gente começa a realmente fazer um balanço das nossas escolhas como um todo, que a gente realmente começa a ser mais sustentável e tenta remediar quais impactos a gente pode reduzir. Se questionar, será que vale a pena eu comprar mais aquilo, mais isso, só porque eu quero? Porque eu quero ter... é porque eu mereço? Não é nem só pelo viés econômico, mas pelo viés ambiental. Toda compra já gera um impacto. Então, só com esses questionamentos a gente consegue realmente ter uma boa ação. Esse é o melhor investimento, seja de curto, de médio e de longo prazo também. E eu mostro aqui também assim, os inúmeros eventos que a gente está tendo no mundo. Temperaturas elevadas, queimadas nos Estados Unidos, na Austrália, onda de calor, cozinha mariscos e mexilhões em praia no Canadá, assim, algo inimaginável. Mas isso acontece porque hoje a gente já está colhendo esses frutos. Muitas pessoas falam que o aquecimento global vai trazer problemas, ele vai fazer isso. Não, ele já está acontecendo. E eu tenho 23 anos, tenho plena consciência de que, quando eu tiver a idade do meu pai, o mundo vai estar ambientalmente um lugar muito pior. Então, hoje eu já penso nas minhas atitudes, nas minhas ações. E o que eu gosto de colocar aqui para vocês é o quanto vocês estão pensando de vocês, seja em forma de energia, forma do dia a dia mesmo, da vivência, que só quando a gente pensa isso muito bem e leva esse balanço diariamente nas nossas ações, a gente consegue reduzir o nosso impacto. Dessa forma, a gente reduz a nossa conta de energia também tem uma melhor qualidade de vida. Não vai ficar precisando ligar o ar-condicionado todo dia, né? Com isso, eu encerro a minha palestra. Obrigado. Obrigado, Pedro. Eu tenho a parabenizar você, porque até as perguntas que eu iria fazer, que seria 2 ou 3, você, na sua explanação, já falou tudo que eu gostaria de perguntar a respeito de custo, o investimento, que tempo leva. Enfim, no meu caso, você... Nossa, eu estou saindo daqui com... Eu tinha feito 3 perguntas que você já me respondeu sem eu antes perguntar. Então, meus parabéns, é um orgulho ter você aqui. Olha, foi uma palestra assim, maravilhosa. Eu abro as perguntas para quem quiser fazer ao nosso palestrante e passo a palavra a quem levanta a mão, quem queira fazer alguma perguntazinha, por favor. Carlos Evaristo. Carlos Evaristo? Também tem uma. Quer abrir o microfone, Carlos? Seu microfone. Conseguiu? A segunda é a Mônica Tinoco. Bom, acho que agora foi, né? Foi? Boa noite, presidente Marcos. Boa noite, companheiro. Boa noite a todos. Cumprimentar o palestrante, João Pedro, que confirma o adágio, filho de peixe, peixinho, né? João Pedro, uma curiosidade, nós temos grandes recursos hídricos, temos a energia eólica, e a nossa energia é competitiva, o preço dela em relação às estrangeiras é vantajosa, é mais baixa que os estrangeiros? Então, nas últimas pesquisas que eu fiz, a energia brasileira é uma das mais caras do mundo, por causa da tarifa. Ela não é muito competitiva, embora assim, a gente tenha grandes áreas hídricas, então a gente poderia fazer muita hidrelétrica. O grande problema aqui no Brasil é a forma que é gerida a energia. Por exemplo, a gente tem uma coisa chamada mercado livre de energia. No Brasil, apenas grandes consumidores podem participar, que é você escolher de quem você quer comprar essa energia. Os pequenos consumidores, como nós aqui, os moradores, pessoas normais, assim, a gente fica refém de uma concessionária daquele estado. Então, não necessariamente ela vai ter a melhor eficiência no uso. E a gente fica sempre refém também a esses preços. Como o próprio painel solar.
o preço que eu mostro para vocês aqui, desse exemplo de 25 mil, assim, é um investimento caro. Eu mesmo sou muito crítico que todos os governos nunca fizeram muitos trabalhos para reduzir essa tributação. Ao longo do tempo, sempre falam que o preço dos painéis solares reduzem, mas no Brasil a gente só faz importação disso. A gente não produz aqui dentro. Então, ainda é muito caro para o cidadão comum. Então, assim, a nossa energia não é muito competitiva. Outro adendo. Só para adicionar também. Outro fator também que esbarra da falta de eficiência nessa competição são as burocracias. Algumas boas, mas demoradas. Então, pelo que eu lembro, em 2011, teve um projeto de uma hidrelétrica no norte que, para ele ser feito, iria ter que se construir um linhão para ligar Roraima até o linhão principal que eu mostrei para vocês. Para esse linhão principal ser construído, ele não foi. Ele iria passar por uma reserva indígena e uma reserva de proteção ambiental. E com isso ele ia precisar de um contrato do IBAMA, outro da FUNAI. Então, assim, veio uma burocracia que nunca saiu do papel. Demoraram-se anos, isso desde 2011, e nunca aconteceu. Nada então, aconteceu. esses são pontos aí que são ruins. O Roberto Watanabe. Passa a palavra a Mônica Tinoco, que quer fazer a pergunta. Mônica. Primeiro, João Pedro, eu queria te parabenizar, né? Você mencionou na sua palestra que você tem 25 anos, né? Eu fiquei encantada. 23. Desculpa, retificando. Assim, fico encantada de ver uma pessoa tão jovem, tão preocupado com a questão ambiental. A gente sabe que na questão educacional hoje, a grande preocupação educacional está voltada para isso mesmo, né? Para trazer esse jovem para uma realidade do que a gente tem hoje no planeta e transformar esse planeta num lugar melhor, né? Coisa que gerações lá atrás, de forma nenhuma, tinham essa preocupação, pelo contrário, né? Eram bastante consumidores sem essa conscientização. Eu não digo que irresponsabilidade, porque não era irresponsabilidade. Eu acho que a falta de informação era muito grande naquela época. Mas fico muito feliz por isso, te parabenizo por isso. A outra questão é que você mencionou um exemplo de uma instalação que sairia em torno de 25 mil, né? Enquanto você falava, esse desejo de ter essa questão de energia no prédio sempre foi uma preocupação minha de talvez trazer isso para a minha realidade. Mas sempre tive dúvida se isso seria realmente eficaz na minha realidade de Brasil, de Rio de Janeiro. Por quê? Primeiro, mão de obra, manutenção, equipamentos, né? Isso, como você falou, isso é uma situação nova de consumo, né? Quais os impactos que isso sairiam no nosso bolso e na nossa rotina a nível de custo-benefício. Então, eu sempre tive questões com relação a isso. Hoje você trouxe um pouco, mas esse exemplo que você deu, ele incluiria também a cabeação da instalação? Seria um exemplo de todo ou só a parte das placas? Então, naquele exemplo específico, tanto é que eu nem mencionei se era a casa, o prédio, eu só joguei um valor. Esse exemplo, assim, bem etéreo, ele iria englobar tudo. Então, tudo? Tudo. Porque se você quiser só comprar o painel, meramente o painel, ele não é tão caro assim. O que vai aumentando o preço, e depois aumenta um pouco mais, é pela mão de obra especializada. Não é nem assim pela instalação, mas é que você precisa de um eletricista com certificado disso para assinar o contrato para isso acontecer, para isso ser verídico, né? Então, assim, aquele valor que eu coloquei, ele é para tudo. Mas, por exemplo, você falou que mora em prédio. Se você às vezes mora num condomínio, como aqui no Rio de Janeiro, tem aquele condomínio Rio 2, muito grande. Às vezes, muito bem pode um condomínio como aquele, que quando ele vai cobrar a conta dos seus moradores, vai estar inclusa a conta de luz e energia do condomínio, né? Usar uma cooperativa, usar uma área de geração de energia fotovoltaica
para abastecer a iluminação do prédio normal, as bombas de água, essas coisas. É factível, porém aquilo tem que ser estudado. O valor que eu dei, ele foi muito jogado. Cada situação é um. Sim, entendi. Me trouxe luz. E a outra questão também que você mencionou, a questão da idade, né? A gente que tem mais idade, qual o custo-benefício de ter uma instalação dessa, se o custo-benefício seria um prazo de 20, 25 anos, né, dentro dessa perspectiva. Então, ainda que a gente deixasse para as futuras gerações, né, os nossos filhos, herdeiros, etc., até que ponto a gente estaria usufruindo isso. Mas eu acho que, apesar disso tudo, não só pensando na questão individualista, né, nossa, em termos de família, de patrimônio, mas eu acho que é um bem mesmo mundial, é o que você falou, é a energia que a gente tem que começar a pensar para mudar o mundo. Então, você está de parabéns, obrigada, tá, por todos os seus esclarecimentos, foi bastante bacana. Eu que agradeço. E até isso que você falou da questão da idade, sim, é um fator. Às vezes, muitas empresas usam de argumento que você pode usar a valorização patrimonial como um ótimo argumento para colocar painéis solares, mas eu só gosto de ser bem realista. Cada situação é uma situação. Você, às vezes, abdicar de muito dinheiro para, talvez, dentro de alguns anos, ter uma valorização. Eu, como tenho 23 anos e não tenho ainda nenhum patrimônio assim, eu não vejo isso como benéfico. Mas cada situação é uma. Então, assim, até eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, tem muitas empresas que já começam a vender também pequenas turbinas eólicas. Bem pequenas, por vezes, do tamanho de uma garrafa de água, para você colocar na sua casa e vai gerar, às vezes, tanta energia quanto. Então, a gente já começa a ver não só o sol, entendeu? Como uma alternativa. Mas é aquilo, cada caso é um caso. E se você, às vezes, você falou de não ser individualista, pensar nas gerações futuras, o que eu coloco no final é até mais para isso. Você ser sustentável é uma coisa assim, muito geral. É tanto na área econômica, na área social, na área de engenharia, na área matemática. Assim, é um mundo. Dá para escolher muito bem o que você gosta de fazer e pensar como é que isso melhora o meio ambiente. Não precisa ser só botar painel solar. Muito bom, obrigado. Obrigado, Mônica. Eu passo a palavra ao nosso companheiro Luciano. Marcos, tem um companheiro lá de RC, o Roberto Watanabe, ele tem uma pergunta para você. Ele é lá do RC de São Paulo, Água Rasa. Só vou fazer uma pergunta, não é para encerrar, não, só vou fazer uma pergunta também. Tá. Mas eu justamente... Desculpa, Luciano, eu passo a palavra por causa da sua pergunta, não era para terminar, não. Não, eu sei, o Antônio Floripe você que se enganou aí. Mas vamos lá. O João Pedro, primeiro dar os parabéns a você, eu tenho certeza que o seu pai, Robert, e a sua mãe, Ana Paula, estão orgulhosas de assistirem essa brilhante apresentação. Diria brilhante porque eu acho que ela está no nível de vários palestrantes da Escola de Guerra Naval, por exemplo. Você poderia fazer uma palestra lá que não ia deixar nada a desejar. A minha pergunta é só sobre a gente tem, no Maranhão, por exemplo, variações de maré de até 12 metros. Não seria também sustentável a gente ter esse tipo de alternativa de consumo, pelo menos naquela região norte e nordeste lá? Sim, Obrigado. Completamente. Essa seria uma geração que a gente chama de maremotriz. Maremotriz é basicamente com o desnível das marés, você coloca êmbolos enormes que vão girar uma roldana e com esse desnível vai converter esse movimento mecânico em energia elétrica. Isso já acontece. Não é o problema, assim, o empecilho é que é uma geração cara. Então, caso isso seja feito, por exemplo, esse lugar que você falou, que às vezes é um desnível de 12 metros, para isso ser aproveitado, tem que fazer um estudo do lugar, mas não é nem um pouco impossível. O que eu gosto de sempre mencionar nessas coisas da energia renovável é que o ser humano é muito criativo para converter energia elétrica do que for. Já criaram até estudos para você, correndo, gerar energia elétrica. Isso já existe. Colocar conversor naquela bicicleta de spinning da academia, ficar pedalando 1 hora e você gerar energia elétrica. Já tem muito estudo para isso. O grande problema é que a gente só consegue criar soluções eficientes se elas estão atreladas com o sistema econômico que a gente vive. Isso não é uma crítica, isso é uma realidade. O mundo vive num sistema capitalista e com globalização.
E isso quer dizer que uma solução que eu tenho, ela só é viável, ela só é eficiente se tiver procura por isso, se tiver demanda. Então, o que você falou da maremotriz lá no Maranhão, numa visão acadêmica, é totalmente viável, a gente tem a tecnologia para isso, isso não é nem um pouco novo, isso é muito conhecido. O problema é o quão eficiente isso seria para a região local, para os políticos locais, ou talvez para a empresa que queira implementar isso. Então, a gente começa, às vezes, a inserir outras perguntas, muito mais de um cunho social e de interesses também. Mas, num viés acadêmico, isso é totalmente possível, sim. Pô, perfeito, muito obrigado. Tá ótimo, Luciano. Eu passo a palavra para o nosso companheiro do Rotary Club de São Paulo, de Água Rasa, Roberto Watanabe. Eu acho que eu pronunciei certo. Roberto, é uma alegria ter você conosco aqui na nossa palestra e fique à vontade para você explorar aí o nosso palestrante. Boa noite a todos. Meu nome é Roberto Watanabe, sou engenheiro e eu quero parabenizar o Marcos Araújo por Obrigado. trazer numa reunião de Rotary um tema tão atual e tão importante como a questão da energia elétrica. E com relação ao João Pedro, eu tenho uma inveja muito grande, porque se eu estou com 74 anos atualmente, se eu tivesse 23 anos de idade, que realmente eu não sei se eu vou viver a grande revolução que vai acontecer aqui no Brasil, mas o João Pedro, com certeza. Eu quero fazer uma complementação que ele apresentou a fotovoltaica, né, e a eólica como se fosse uma opção de cada um de nós, né, e ainda deu uma demonstração dizendo que é uma questão de investimento, né, e tem um período de retorno. E eu coloco essa situação como não como opção, porque o mundo está virando elétrico, né? Os veículos, daqui 2 anos, nós não teremos no mundo veículos movidos a motores a explosão, vai ser tudo elétrico, né? As capitais, né, Fortaleza, São Paulo, né, as capitais já estão trocando a frota de ônibus por ônibus elétrico, e esses ônibus elétricos já estão sendo fabricados aqui no Brasil. A Marco Polo já está fabricando ônibus elétricos lá em Caxias do Sul. Então, essa é a grande realidade, né? E o Brasil é o único país no mundo, nesse instante, que pode utilizar durante o dia energia 100% renovável. Além das hidrelétricas, nós temos Itaipu, que é a maior hidrelétrica do mundo. E nós temos Tucuruí, que eu ajudei a construir, que é a 3ª maior hidrelétrica do mundo. E em termos de eólica, o Brasil possui o maior parque de eólicas do mundo. Então, lá no Maranhão, né, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, descendo até, né, passando por Pernambuco, Paraíba, e indo até a Bahia, toda aquela região ela é dotada de usinas eólicas, e é o maior parque de eólicas do mundo. E graças ao Sistema Interligado Nacional, durante o dia, vocês aí de Ipanema recebem energia lá do Nordeste. É do Nordeste que vem essa energia que é distribuída pela Light, aí no Rio de Janeiro. Interessante. E uma parte também vem do Rio Grande do Sul, né? Porque aquelas praias lá bem no extremo sul do Rio Grande do Sul, venta o tempo todo. Então tem o segundo, é o 3º parque eólico do Brasil, fica lá no Rio Grande do Sul. E as fotovoltaicas, nós temos uma instalação violenta de fotovoltaica, tudo lá no Nordeste, que é o tempo todo. E lá nós estamos ali próximo do Equador, é o lugar onde as fotovoltaicas funcionam maravilhosamente. E na Europa, eles não conseguem, porque eles ficam acima do trópico de Câncer, e o sol incide muito, assim, de uma forma muito inclinada, muito fraquinho. Então, as fotovoltaicas lá da Europa não têm um rendimento muito bom. E eles têm uma inveja desgraçada, porque aqui o sol bate direto nas fotovoltaicas lá do Nordeste. E pelo sistema interligado, ele é canalizado tudo aqui
para o Sudeste, para os grandes consumidores. Na hora do pico, quase 20% da produção brasileira de energia elétrica são produzidas pelas eólicas e fotovoltaicas, quase 20%, é uma coisa impressionante. Então, gente, não é uma questão de opção se eu quero ou se eu não quero, se é vantagem ou não, não tem outro jeito. Nós vamos partir para as eólicas, para as fotovoltaicas e as hidrelétricas também. Então, tem uma linha de transmissão, eu não sei se o João Pedro está por dentro, que começa lá em Belo Monte, são 2.537 quilômetros, que sai lá do Xingu e vem direto para Paracambi. Vocês devem conhecer. Fica aí perto, né? Fica aí perto, é Paracambi, perto, aí, um pouquinho distante de Nova Iguaçu. Tem uma linha que vem lá do Xingu, 2.537 quilômetros, trazendo energia até Paracambi. Olha, que interessante. Então, nós podemos nos orgulhar, tá, que é o único país no mundo que tem esse luxo de utilizar durante o dia e durante a noite energia 100% renovável. Tá? Então, as indústrias do mundo inteiro, na França, a Renault, Peugeot, a Citroën já fecharam suas fábricas. A Inglaterra, a Rolls-Royce, que fabrica todas as turbinas de aviões a jato do mundo, está montando uma fábrica aí no Rio de Janeiro. Eu aqui de São Paulo estou com uma inveja aí de vocês do Rio, porque o parque industrial aí de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, né, aí subindo aí a serra, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, vai ter um desenvolvimento fantástico nos próximos 30 anos. O único lugar no mundo onde alguém poderia montar uma indústria moderna, né, tudo robotizado, com bastante uso de energia elétrica, vai ser nessa região aí do Rio de Janeiro. Então, se preparem, porque vai ter um desenvolvimento industrial muito grande, toda essa região norte e noroeste aí do estado do Rio de Janeiro. Era isso que eu queria fazer a complementação. E parabéns. E, João Pedro, estou com uma inveja muito grande, porque se eu tivesse 23 anos de idade, estaria radiante, porque você vai assistir, vai presenciar toda essa revolução tecnológica que vai acontecer, vai vir agora o 5G, então você vai ver, o mundo vai mudar radicalmente nos próximos 20 anos. Parabéns. Eu agradeço pelo esclarecimento também. Nem eu estava sabendo dessa da Rolls-Royce aqui no Rio de Janeiro. Fiquei bem animado, mas obrigado. Tá ótimo. Roberto Watanabe, olha, muito obrigado. Você complementou esse nosso querido Pedro, essa palestra maravilhosa, me deu mais um esclarecimento maior, com muito orgulho aqui para o Rio de Janeiro, né? Nessa região que vai ser desenvolvida, esses projetos aí. Roberto, muito obrigado. Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta, presidente? Por favor, companheiro. Bom, eu queria, primeiro, parabenizar o João Pedro pela palestra de hoje, mas gostaria também de fazer aqui um adendo especial ao companheiro Roberto Watanabe, que é uma das maiores autoridades nesta área do Brasil, é um companheiro onde sempre participa no Corujão, um dos maiores rotarianos que esse país tem, e realmente só veio a complementar esse bate-papo hoje, essa resenha, né? Então, Watanabe, é com muito orgulho que eu vejo você hoje aqui no Rotary Clube Rio de Janeiro de Ipanema, que a maioria das pessoas não lhe conhece, mas eu acompanho o seu trabalho como um grande executivo e, melhor, como um grande companheiro rotariano. Mas, João, a minha pergunta para você é o seguinte, são gerações, como a Mônica falou, e o próprio Roberto, e são gerações, a nossa geração do passado não era. O Brasil é um país onde as universidades de engenharia fecharam, né? O engenheiro, ele praticamente valoriza muito o médico, o advogado, o dentista, e quando você vê a questão da engenharia, sempre foi assim, e a gente vê que na engenharia é onde está tudo. A engenharia está no computador, está no fone da gente, está no telefone, está
tudo por trás do mundo. A gente agora está sofrendo a Covid, aqueles equipamentos todos lá. Quem faz aquilo não é médico, são os engenheiros. Tem esse boom da engenharia renovável. Como é que é hoje você, dentro do Uniclub, lá, né, dentro de Campinas, está vendo da Unicamp, você está vendo essa nova geração que é sua, que você está participando, aliada a uma geração com uma visão holística, como tem um Roberto Watanabe, mas com crescimento disso, porque, com certeza, eu também, daqui a 10, 15, 20 anos, é a nossa vida útil, mas a gente já tem que pensar nos netos, e que você vai ver toda uma revolução. Você está acreditando nesse investimento de infraestrutura, nessa questão? O Brasil está preparado de uma forma, principalmente porque são vocês que estão hoje dentro de um centro de excelência, né? Como uma universidade ao qual você está, e que não é uma grande maioria, quer dizer, é um cara como você, é um cara que está no ITA, é um cara que está no IME, numa federal, que vão fazer realmente daí uma questão muito grande a vassoura. Qual é a sua opinião sobre isso? Tá bom. Vamos lá. Primeiro, dos estudantes de engenharia da Unicamp, assim, desse meio que se interessa por sustentabilidade, assim, quase que 100% vê a importância e também o mercado que isso vai ter, não só na área de energias, mas também de veículos, né? Eu sempre, desde a época do técnico, gostei de energia renovável. E quando entrei na Unicamp, eu senti um susto, porque todo mundo em engenharia mecânica só gostava de carro. E eu nunca me interessei por carro. Mas eu via que, assim, não só os professores, como até os mais jovens lá, eles gostam muito de atrelar tecnologia com veículos para melhorar sempre a eficiência. Isso abriu muito a cabeça. E a Unicamp mesmo, até como o Roberto, acho que foi o Roberto que falou, que agora também algumas cidades têm ônibus elétricos. A Unicamp ela criou 2 anos atrás o Campus Sustentável, que foi uma iniciativa para fazer com que todo o campus seja o primeiro campus do Brasil a ser 100% sustentável. Então, lá já tem um ônibus 100% elétrico rodando e já estão construindo um ônibus movido a hidrogênio. Então, a gente vê que toda a comunidade também está mobilizada e tem conhecimento para aplicar eficiência e sustentabilidade em várias áreas, né? Mas aí você também perguntou qual é a minha opinião disso no mundo, se isso vai vingar. Pelo que eu entendi, foi isso. Então, eu sou bem realista. A gente, hoje em dia, assim, o próprio Brasil tem um acelerador de partículas. Hoje, o planeta ele tenta desvendar coisas no universo chamada matéria escura, energia escura, coisa assim muito, muito além. Então, assim, a gente tem conhecimento. Assim, o homem é de ferro mesmo. Hoje, então, o que eu quero dizer, a gente tem conhecimento, a gente tem até material para fazer uma revolução verde no planeta da noite para o dia. A gente tem. Mas o grande problema é que tudo que a gente faz é atrelado em nível de consumo. O problema é que, assim, que é o sistema econômico vigente. Então, não adianta nada a gente ter tudo isso, mas não ter interesse governamental para aplicar tudo isso. Assim, o próprio exemplo que eu falei, a gente tem uma iniciativa para as pessoas usarem painel solar, lá do crédito de energia. E vem alguns políticos com um projeto de acabar com isso. Sendo que não tem nem 10% da população brasileira usando. Sim, em uso próprio, né? Sabe? Então, a gente vê que, por mais que isso a gente já tenha ferramenta para isso, pai, a gente tem que ter interesse político, tem que ter interesse de educação, de leis, coisa que o que eu vejo no Brasil a gente não tem. A gente tem uma grande política ambiental, na área lá da Amazônia, em termos de florestas, mas a fiscalização é difícil. E se a gente ficar sempre buscando desculpas, tipo, o Brasil é um país grande, não dá para fazer toda uma busca, fiscalizar, sabe? Quem dá desculpa não dá solução. Então, assim, a gente tem potencial, a gente tem pessoas, a gente tem conhecimento, a gente tem tudo. Falta interesse. Então, aí me perguntam se, poxa, João, sua opinião é um dia isso vai vingar? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, porque por mais que eu goste de acreditar no que tudo é verde, tudo é legal, tudo é bonito, a minha visão é que não sei se isso vai realmente vingar. Porque eu só vejo hoje essas mudanças acontecendo porque tem demanda no mercado para isso. A minha geração e a geração mais nova, ela demanda que as empresas tenham políticas ambientais, transparentes, sociais também, inclusão. Aí, o que as empresas fazem? Vamos fazer isso. Legal, está funcionando. O Brasil, na área de energia, a gente é refém do governo, das concessionárias. Mas se em algum momento a gente pudesse participar do mercado livre de energia, eu, João, poxa, eu quero escolher pagar minha energia elétrica só de empresas de painel solar.
Se todo mundo fizesse isso, ia aumentar, então, mais demanda de produção de painel solar, sabe? Então, na minha visão, isso só vai virar realmente ser aplicado se os governantes ou as pessoas com poderes para isso, para criar essas leis, conseguirem atrelar essa lei de oferta e demanda que a gente vive para isso com os conhecimentos que a gente já tem. Porque no momento eles não se encaixam. No momento é tipo, legal, o verde está aqui, a procura está aqui. Mas, assim, as empresas só fazem hoje o que é o certo porque tem demanda para isso. Não é porque elas já se preocuparam. Eu sou bem frio em ler isso. E eu não sou crítico. Porque eu tenho colegas que são críticos a isso. Eles querem viver num mundo ilusório. Não, eu acho que isso é bom. Às vezes é igual em luta. A gente usa a fraqueza do inimigo contra ele mesmo. A fraqueza desse sistema econômico que nós vivemos é sempre um foco único na demanda, no dinheiro. Poxa, se as novas gerações têm cabeça para colocar essa demanda do que é o certo atrelado nisso, cara, as empresas vão fazer assim para ir atrás, como estão fazendo. Já está acontecendo. Mas só aconteceu agora, comigo com 23 anos. Por quê? Porque é só de uns anos para cá que isso está começando a entrar na cabeça das pessoas. Então, você me pergunta se eu vejo isso acontecendo. Eu acho que isso só vai acelerar se os grandes governantes do planeta, nem do Brasil, do planeta, né, começarem a forçar para isso acontecer. Não só por leis, mas com incentivos. Não adianta nada você criar uma lei e deixar. Tem que ter incentivo fiscal, tarifa menor aqui, tarifa maior ali. Mas se nada disso estiver trabalhando em ressonância, nunca vai acontecer. Tá bom, obrigado. Valeu, parabéns. Nada. Pedro, olha, a gente vai te passar o certificado da sua participação e eu aqui, com a minha palavra, eu, assim, parabenizar esses dois rapazes que estão aí no vídeo, o senhor Robert, o senhor Ricardo, que vocês têm, assim, um tesouro. Esse garoto é de ouro, como o Roberto falou, talvez a gente não pegue toda essa revolução, mas já foi dado o primeiro passo com essa sua palestra assim enriquecedora. Meus parabéns. É com muita alegria que eu participo aí dessa sua palestra e com muito, muito, muito orgulho. Tá bom? A gente está te passando aí o certificado, tá bom? E talvez a gente chame mais vezes, hein? Vamos lá. Pode chamar, vou adorar falar de temas como 5G, políticas ambientais. Vamos para tudo isso aí, que são temas atuais e vão ser atuais durante muitos anos aí para frente. Tá ótimo. Meus parabéns, Pedro. Meus parabéns mesmo. Tá bom? Muito obrigado, tá? Obrigado a todos pela presença. Boa noite. E eu passo a palavra agora ao nosso Luciano Lonardelli para fazer as considerações, para a gente não adiantar muito já da hora que a gente já passou um pouquinho, né? Você só aguarda um pouquinho que o Antônio está tentando passar o certificado. Está conseguindo aí, Antônio? Bom, aí está o seu certificado, com muito orgulho que a gente passa isso para você. E, mais uma vez, meus parabéns mesmo, tá bom? Eu abro um espaço para comunicação, se alguém tem mais alguma comunicação para fazer, logo após o nosso companheiro Luciano, faça aí as considerações e agradecimento a todos os companheiros rotarianos que participaram da palestra. Ninguém para falar? Então, Luciano, por favor, você tem a palavra. Obrigado, presidente Marcos Araújo. Realmente, o João Pedro, a gente via ele no clube lá com 12, 13 anos, lá no Paysandu. Quem te viu, quem te vê, João Pedro. Você fazendo aquela bagunça lá e agora esse homem empreendedor e uma responsabilidade muito bacana. Eu fiquei muito orgulhoso de te conhecer. Eu gostaria de agradecer, então, a você, João Pedro, pela palestra brilhante sobre energia renovável, alternativa de custo-consumo. Agradecer a todos os nossos companheiros e companheiras que passaram pela sala de reunião. Nós chegamos a 22, 23 companheiros. Também agradecer a presença dos convidados Andréa Góes, Carlos Evaristo
Rotary Clube Rio de Janeiro Porto Maravilha, visitando o nosso clube, a convidada Marcele Góes, a mãe do nosso palestrante, Ana Paula Lima, também muito obrigado por prestigiar a nossa reunião, Evelyn Góes, Ricardo Barbosa, do Rotary Clube Jacarepaguá, é o avô do João Pedro, deve estar orgulhoso, muito contente de ver o neto com essa didática, parecia um professor nos dando aula. Também a Dani Prado, Arizete Brito e o Gerson Oliveira, do Rotary Clube de Mendes, muito obrigado por prestigiarem a reunião. O Roberto Watanabe, que também foi muito eficiente nas suas palavras, do Rotary Clube São Paulo, Água Rasa. E a Juliana Rocha Lima, não sei se é parente de vocês aí, mas também agradeço a presença como convidada e visitante do nosso clube. Eu devolvo, então, a palavra ao nosso companheiro Marcos Araújo para dar prosseguimento e encerramento da nossa reunião. Obrigado. Obrigado, Luciano. Companheiros, foi maravilhoso essa noite, essa reunião, esse bate-papo com o nosso futuro rotariano aí mais à frente um pouquinho. E eu considero encerrada a reunião e que todos vão descansar, ou alguns vão para casa, outros vão se deitar, vão se alimentar. Pedro, mais uma vez, olha, estou muito, muito contente mesmo. Tá? Eu também estou. Muito obrigado a todos aí. Tá? Ótimo. Obrigado a todos aí a participação por hoje e fiquem com Deus, tá bom? Tudo de bom. Obrigado. Pode abrir o microfone aí, Antônio, de todo mundo, para dar uma boa noite. Obrigado, Watanabe, pela sua presença. Obrigado, Mônica.